Pode começar. Bom, vamos lá, meus amigos, um bom dia para todos, salutando. Vamos ver a nossa sala de Esperanto. Vamos falar um pouquinho sobre Esperanto. Não dá para falar tudo, né? Mas vamos aqui, resumidamente, falar sobre esse idioma da paz, da fraternidade e do amor entre os homens das diversas nações de nosso mundo. Então, o que é Esperanto? Esperanto é a língua internacional que tem como objetivo ser uma língua neutra e auxiliar para todos os povos e nações. O Esperanto é uma língua que pertence a todos igualmente. Neutra porque ela não tem um país, né? Ela não é a língua de um determinado país, de um determinado povo. Ela é neutra, ela é para todos, para todo o mundo, né? Para todos os países, todas as nações. E é a língua planejada mais falada no mundo. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas esperantistas estão espalhados em mais de 120 países e que falam o idioma Esperanto. Veja bem, não é uma língua morta, como eu já ouvi em alguns casos, aliás, de espíritas, fazer esse comentário, é uma língua morta, é uma língua antiga. Não, ela não é antiga, ela até é relativamente nova, né? Ela foi planejada no século XIX, então ela é relativamente nova, assim como o Espiritismo. E não é morta, ela está em atividade. O Esperanto já não é mais um projeto, ele tornou-se uma língua viva. A princípio, ele era um projeto, né? O Dr. Zamenhof projetou essa língua, mas hoje ela já é uma língua viva, porque ela tem adeptos, né? Ela é uma língua contínua. Nela ocorrem todos os processos naturais da evolução linguística, com neologismos e arcaísmos, ou seja, a todo tempo acontecem novas palavras, obedecendo ali a regra, existe uma regra, e também palavras que eram utilizadas lá no início, quando ela foi projetada, que não são mais usadas hoje, assim como qualquer outra linguagem, qualquer outra língua. O português tem muito isso, né? E ela foi criada em 887, olha aí, século XIX, por um judeu polonês, o médico Lázaro Zamenhof. Veja bem, 1887, o Espiritismo ainda estava no seu início, né? Kardec desencarna em 1869. Então, estava ali naquele início crescente do Espiritismo, veio Zamenhof. Como língua falada, o Esperanto permite uma comunicação ampla e pacífica entre todas as pessoas de diversas nacionalidades. Isso leva um sentimento de pertencimento a uma comunidade internacional neutra e pacífica. Veja bem, não é uma comunidade só de alemães, só de brasileiros, só de vamos ver outro país aí, só de coreanos, por exemplo. Não, são coreanos, são italianos, alemães, brasileiros, todos numa só comunidade, né? Envolvidas pelo Esperanto. Infelizmente, nem todos os esperantistas são espíritas, né? Mas existe entre todos esse desejo, né, de conhecimento, de conhecer um outro, de paz, de passividade, de fraternidade. Nos conta o meu mestre, Adonis Saliba, né, que é o criador do PMA, onde eu iniciei meus estudos, que ele não conhece, até hoje, ele não conheceu nenhum esperantista que fosse de má índole. Né, nas suas andanças, nas suas viagens pelo mundo, de acordo com o seu trabalho, ele precisou
de esperantistas, de amigos esperantistas, né? Porque a língua, às vezes, ele não dominava totalmente a língua, ele não conhecia o país, ele entrava em contato com um amigo esperantista. E era recebido naturalmente, como se fosse uma pessoa da família. Houve um caso em que ele conta que ele precisava ir para a Suécia, mas ele não podia levar muito dinheiro, né? E ele ia ficar um ano na Suécia. Então, o que ele fez? Ele entrou em contato, olha, gente, isso, ele entrou em contato com o esperantista e ele passou a mandar o dinheiro dele para esse esperantista lá na Suécia, e eu não tenho mais certeza se é Suécia, se é Suíça agora, e esse esperantista depositava o dinheiro dele direitinho. Quando ele viaja, ele tinha dinheiro para utilizar. Veja bem isso. Vamos nós fazer isso com qualquer pessoa, não é mesmo? Então, são casos de esperantistas antigos, já no meio esperantista há muito tempo, que comenta com a gente a respeito das pessoas esperantistas, né? Porque existe entre todos essa ideia de fraternidade. Onde se usa o Esperanto? O Esperanto, normalmente ele é empregado em viagens, correspondências, intercâmbio cultural, literatura, ensino de línguas, televisão, rádio e principalmente internet hoje, né? Ele não é utilizado no meio comercial. O meio comercial continua sendo o inglês, mas ele é utilizado para conversação com qualquer pessoa do mundo. Nós temos grupos de classe, de interclasse, com coreanos. E nós não entendemos nada da língua dos coreanos, mas conseguimos conversar com eles a partir do Esperanto, né? Eu tenho colega de escola, aliás, de classe, que mora na Alemanha, fala alemão. Eu não consigo falar com ela em alemão, mas em Esperanto nós conversamos e nos entendemos. Mais ou menos, né? Porque meu Esperanto não é ainda assim tão forte, né? A ponto de uma boa conversação. A programação de atividades virtuais estão em várias áreas do conhecimento humano, de forma transnacional e efetivamente global. É o que eu disse para vocês. Conversamos com pessoas de qualquer lugar do mundo, porque é uma língua né? Transnacional, né? Ela não tem nada a ver com o meu país, nem com o país do outro. Ela é neutra. E conhecendo o Esperanto, nós conseguimos conversar, sem dúvida, com qualquer pessoa de qualquer país. Como a língua se forma? Vamos ver aqui, em poucas palavras, como que se forma uma língua? Todas as línguas, elas são formadas de palavras. A palavra é a base de qualquer língua, pois ela transmite uma ideia para descrever algo do campo físico ou imaterial. Isso nós já sabemos, não é mesmo? Mas as palavras também não são unidades inteiras, pois podem ser compostas a partir de um núcleo do qual não podemos reduzir, pois perderia a ideia principal. Eles são chamados de raiz ou radical da palavra. Se tiver alguém aqui que conhece bem o português, pode nos ajudar depois, tá bom? Português é um problema um pouquinho grave para todos os brasileiros, mas é isso aí. Todas as palavras, elas são a partir de uma raiz, né? Ou radical. A esse radical, adicionamos outros elementos que permitem expandir as ideias dentro de um mesmo significado. Então, eu posso dizer simples e posso dizer simplesmente, né? Foi a partir do radical da palavra simples, e assim sucessivamente. E o que fez Zamenhof? Muito criativo, né? Foi em busca dos radicais principais, mais frequentes e comuns que existiam nos idiomas nacionais, principalmente de línguas latinas, germânicas e eslava, porque era ali que ele vivia. Ele conhecia muito as línguas germânicas, eslavas, né? Mas ele foi em busca também das latinas. Ele não criou nada, caso contrário, a eufonia da língua se perderia.
ele apenas adaptou os fonemas ao alfabeto e a fonética da língua. Então, ele utilizando das línguas latinas, germânicas e eslavas, ele foi fazendo uma adaptação. Ele foi planejando a língua Esperanto. Com o vocabulário básico de radicais, propôs uma formação de palavras de forma genial, através de terminações e afixos constantes e sem exceções. Então, no Esperanto, nós temos afixos constantes. Então, quando nós vemos ali um prefixo ou um sufixo com a raiz da palavra, nós já sabemos o que vai dar. Por exemplo, árvore. Árvore, arbo. Se eu colocar o sufixo aro no final da palavra, vai dar arbaro. Mas eu já conheço a raiz. Eu sei que vem de árvore. Então, arbaro vai me dar o coletivo. E vai me dar a ideia de floresta, de mata. Certinho? Então, vamos conhecer um pouquinho do doutor Ludovico. Esse aqui é o doutor Ludovico. Lázaro Luiz Zamenhof, ou, né, Ludwig Lazar Zamenhof, também Ludwig Leiser, não sei como pronuncia, Zamenhof, é a forma polonesa e a forma russa de falar, a segunda é a polonesa. E para nós aqui, esse seria Dr. Ludovico, né, Zamenhof. Nascido em 1859 e desencarnou em 1917. Veja bem que ele nasceu 10 anos após, aliás, 10 anos antes, o desencarne de Kardec. Né? Tudo ali na mesma época. Ele nasceu em Białystok, na Polônia, e Białystok ele pertencia ao Império Russo, no dia 15 de dezembro de 1859. Foi um médico oftalmologista polonês-judeu. Nasceu, aliás, faleceu em Varsóvia, na Polônia, em 14 de abril de 1917. Nessa cidadezinha em que Dr. Zamenhof nasceu, ela era, como diz aqui, um império russo, mas vivia ali naquela briga ali. Uma hora era da Rússia, outra hora era da Alemanha, outra hora tinha outro dono naquele pedacinho lá. E ali naquele lugar havia muitos dialetos e algumas línguas, né? A própria polonesa, né? Que ali é Polônia, o russo, né? Tinha alemão ali também, os judeus que moravam naquela área. Então, era uma confusão de palavras, de palavras, né? De línguas. Um não entendia o outro. E, por esse motivo, as pessoas também não se entendiam fisicamente, elas não eram amigas, elas não tinham fraternidade. Isso é um dos grandes motivos e que fez com que o Dr. Zamenhof se preocupasse com uma língua neutra, para que todo mundo pudesse falar, conversar, se comunicar, né? Então, o Dr. Luiz Zamenhof, aos 28 anos de idade, lança o Esperanto, em 1887, na Polônia. Aqui ele em família. Eu não consegui uma informação sobre quantos irmãos ele tinha, mas pelo que eu estou vendo aqui, são só homens, né? Não vi uma mulher. Tem o pai ali, eu não sei se são todos irmãos. E sei também que ele é esse pezinho aqui, olha. Esse pequenininho aqui, ele sempre foi meio baixinho, né? E ele vai dizer assim: o local de meu nascimento e de minha infância deu a direção de todos os meus futuros passos. Em Białystok, a população consiste de 4 elementos diversos: russos, poloneses, alemães e judeus. Cada um deles fala a sua própria língua e se relaciona com os outros de forma
inamistosa. Isso incomodou muito ele. Não havia fraternidade nessas pessoas que viviam no mesmo lugar. Né? Eles eram inimigos, eles não eram amigos. O Dr. Zamenhof tinha 17 para 18 anos e ainda estava no ginásio quando preparava a versão inicial do Esperanto, em 1878. Essa primeira versão ficou pronta. Ela se chamava Lingua Universala, ou seja, língua universal. Esse foi o primeiro nome que ele deu para a primeira versão, né, o seu primeiro estudo sobre uma língua neutra. E após essa versão preliminar, de 1878, ela foi destruída pelo pai dele, quando ele foi estudar em Moscou. Seguiu-se outras tentativas nunca publicadas. Ele, nesse período de 17 a 18 anos, que ele planeja toda a língua, como ele vivia num lugar que era inamistoso, o pai ficou muito preocupado. Então, houve ali entre os dois um combinado. Primeiro você estuda, primeiro você vai fazer a faculdade, depois você mexe com essa língua. E ele aceitou. Muito jovem, ele foi, né, estudar, se formou um oftalmologista, e quando ele retorna, o pai havia rasgado, destruído todo o seu planejamento, toda a língua Esperanto, que se chamava língua universal, naquele primeiro momento. E ele foi, então, obrigado a fazer outra. Aí seguiu-se várias tentativas que ele não publicou, até que finalmente, no ano de 1887, e com a ajuda econômica da sua esposa, aí ele já estava casado, o nome dela é Clara, ele publicou um pequeno manual intitulado Internacia Lingvo, em Esperanto, com pseudônimo de Doutor Esperanto. Então, essa língua, a princípio, ela ficou conhecida como Doutor Esperanto. As pessoas se relacionavam, estudavam o Doutor Esperanto. Olha aí de novo. Esperanto significa aquele que tem esperanto. Espero é esperança em Esperanto. Eu trouxe aqui alguns livros publicados pela FEB, esse aqui pelo CELD, A Língua que Veio do Céu. O que os espíritos dizem do Esperanto? É mais ou menos uma... Aliás, são psicografias diversas, tá? Mas é muito interessante para o conhecimento, porque nós achamos que Esperanto é uma língua morta, e nós vamos ver aqui que é uma língua planejada também na espiritualidade. A cultura do Esperanto. A ideia interna é a cultura do Esperanto, o conceito de neutralidade é cultura, a preservação das culturas e das línguas nacionais, o Esperanto não veio para acabar com língua nenhuma, preserva-se a língua nacional e apresenta, e aliás, aprende uma língua auxiliar, não é? O respeito a todos os seres humanos é uma cultura do Esperanto, pacifismo e democracia, a divulgação da literatura de cada povo. Então, culturalmente, o Esperanto não quer acabar com língua nenhuma e não quer também ser inimigo de ninguém, pelo contrário. Ele preza a fraternidade, o pacifismo, a democracia, né? É uma língua de fazer amigos. A missão do Esperanto. Mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, em 19 de janeiro de 1940. Durante uma sessão em que estava presente Ismael Gomes Braga, o grande pioneiro espírita esperantista do Brasil. Depois eu vou apresentar ele para vocês. No computo das transformações por que passa o mundo, não são poucos núcleos de organização espiritual que se instalam na Terra com vistas ao porvir da humanidade. No acervo desses
aparelhamento de energias renovadoras, objetivando o vindouro milênio, quero referir-me ao esperanto. Jesus afirmava não ter vindo ao planeta para destruir a lei. Como o Espiritismo, na sua feição de consolador, não surgiu para eliminar as religiões existentes. Também o Esperanto, amigos, não vem destruir as línguas utilizadas no mundo para o intercâmbio dos pensamentos. A sua missão é superior e da união e da fraternidade. Seus princípios são os da concórdia e seus apóstolos são igualmente companheiros de quantos se sacrificaram pelo ideal divino da solidariedade humana nessas ou naquelas circunstâncias. Sim, nesta hora, o Esperanto é uma força que atua para a união e harmonia, com facilitar que se estabeleça a permuta dos valores universais do pensamento em forma universalista. Sim, o Esperanto é a lição de fraternidade. Aprendemos-la para sondar na Terra o pensamento daqueles que sofrem e trabalham noutros campos. Com muita propriedade, digo, aprendamos-la, porque somos também companheiros vossos, que, havendo conquistado a expressão universal do pensamento, vos desejamos o mesmo bem espiritual, de modo a organizarmos na Terra os melhores movimentos de unificação. Por Emmanuel, hein, pessoal? Vamos voltar lá? Mensagem psicografada durante a sessão que estava presente Ismael Gomes Braga, tá? Essa é a mensagem, foi por Emmanuel. E lá na Gênesis, no capítulo 17, predição do Evangelho, um só rebanho, um só pastor. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um único pastor. Está em João, capítulo 10, versículo 16. E aqui, Kardec vai nos colocar que, entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Pressente-se essa unidade de todos e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. A Gênesis. E aqui uma nota da editora. Kardec pressentia a supressão das barreiras linguísticas 20 anos antes do aparecimento do Esperanto, quando Zamenhof tinha somente 7 anos de idade. Hoje a profecia se cumpre sobre nossos olhos, com o progresso constante do Esperanto. Para Ismael Gomes Braga, ele nasceu em 1891 e desencarnou em 1969. Na FEB, ele foi aquele que iniciou o serviço de propaganda do Esperanto, em 1º de março de 1937. Atualmente chama-se Departamento de Esperanto, atividade que Ismael Gomes Braga dirigiu até a data da sua desencarnação. Em 1940, Ismael Gomes Braga iniciou a divulgação do Esperanto pelo rádio, no programa Hora Espiritualista, na então rádio transmissora do Rio de Janeiro, atualmente Rádio Globo. Veja bem que lá em 1937, Ismael Gomes Braga já se preocupava com o Esperanto. Daí ele foi o iniciador, aquele que deu o pontapé inicial para que o Esperanto ficasse conhecido no meio espírita, porque ele era espírita. Nessa época, o médium Francisco Cândido Xavier recebeu mensagem dirigida a Ismael Gomes Braga, do Espírito Emmanuel,
conclamando os espíritas a trabalharem em prol do Esperanto. Aquela que nós lemos um pouquinho antes. E tem outras, mas não dava para trazer todas, né? Também vou apresentar para vocês aqui Afonso Borges G. Soares. Ele ainda é encarnado. Ele é articulista do Reformador sobre o Esperanto. E aqui algumas das suas... do que ele escreveu no Reformador, né? Algumas das capas das revistas da qual ele articulou. Nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 revistas falando em Esperanto. Um pouquinho de obras básicas em Esperanto, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo e a Gênese. Esses livros se encontram em Esperanto, traduzido em Esperanto e vendido pela FEB. Outras obras mediúnicas em Esperanto, Paulo Estevam, Há 2000 anos, Nosso Lar, Poemas Mediúnicos, A Ação e Reação, Memórias de um Suicida, Pensamento e Vida. Maravilha, né? Temos bastante obras. Aqui, Ensino da Língua, uma intensa ação editorial da FEB. Esse aí, esse livrinho azul, acho que todo centro tem esse livrinho, né? Lá no Fé, Esperança e Caridade nós temos um. É o primeiro manual de Esperanto. Esperanto Sem Mestre, por Francisco Valdomiro Lorenz, também pertenceu à FEB, esse Francisco Valdomiro Lorenz. Dicionário de Esperanto aqui por Ismael Gomes Braga, acabamos de mostrar o Ismael. Um outro dicionário por um companheiro chamado Allan Kardec Afonso Costa. E um outro dicionário aqui, pela FEB, também é do Allan Kardec Afonso Costa. Aliás, todos são pela FEB. Todos os livros são editados pela FEB. E trouxemos aqui também, para conhecimento seus, alguns livros traduzidos para o húngaro, através do Esperanto, obra do esperantista espírita húngaro, Tibor. É assim que se pronuncia em Esperanto. Eu não sei a pronúncia, né, na língua dele, mas em Esperanto nós pronunciamos Tibor. Então, ó, veja bem, ele traduziu Nosso Lar, ele traduziu o Livro dos Médiuns, Vida Feliz, Agenda Cristã, Memórias de um Suicida, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Semeador e outros livros, psicografado pelo nosso Francisco Cândido Xavier, traduzido em Esperanto para o povo húngaro. Olha que maravilha. Esse aqui é ele, Tibor, em Budapeste, Conde Walter. Né? E mais alguns livros dele aqui, que não dá para a gente ler, porque está em húngaro. Isso foi em 2006. E não podemos esquecer de Ivone Pereira, não é mesmo? Ivone Pereira, esperantista brasileira, médium brasileira, né? No seu livro Memórias de um Suicida, na terceira parte, ela vai falar, ou melhor, o livro vai apresentar a cidade universitária. No capítulo 1, vamos conhecer a Mansão da Esperança. Esse livro, né, todo mundo já sabe, é pelo espírito Camilo Cândido Botelho, né, que é o Camilo Castelo Branco. E tem esse pedacinho lá, no primeiro dia, eu acho que é no primeiro dia, gente, eu me esqueci aqui, mas Camilo Castelo Branco está ouvindo uma palestra. Então, o palestrante diz essas palavras que nós trouxemos para vocês. Estudar o Esperanto, ensiná-lo e amá-lo. É contribuir para a felicidade dos povos, construindo a fraternidade no mimo de todos os seres. Está lá no livrinho Memórias de um Suicida, que nós, toda vez que lemos, nos preocupamos muito com a primeira parte, né? Que é realmente muito triste,
mas a segunda parte desse livro é recheada de informações e de ensinamentos espíritas. Objetivos do Esperanto. Está aqui num acróstico, né? Feito por Abel Gomes, espírito, mensagem recebida quando se realizava em Belo Horizonte o 12º Congresso Brasileiro de Esperanto. Então, ele vai trazer para nós: estreitar os povos, semear a compreensão, preparar a concórdia, espalhar a solidariedade humana, reunir as criaturas, aclarar o caminho das nações, nutrir os ideais de fraternidade universal, traçar rumos novos à evolução da Terra, organizar a paz do terceiro milênio. Esperanto, a língua neutra, a língua internacional neutra, que é uma língua de fraternidade, de fazer amigos. Então, voltando aqui o que é o Esperanto, eu vou ler para vocês em Esperanto e vocês podem acompanhar em português. Kio estas Esperanto? Esperanto estas la solvo por la grava problemo de la tuta monda comunicado. Tiu lingvo estas tre bela, tre clara, simila ao leitala, em kiu oni cantas kun granda plezuro. Sed Esperanto estas multe pli simpla, multe pli regula. Krome, Esperanto apartenas al neniu popolo. Sekve, oni povas diri ke nia mirinda lingvo apartenas egale al la tuta mondo. Mi tute kore dankas vin, doktoro Zamenhof. Esperanto é a solução para o problema grave da comunicação mundial, sem dúvidas, né? É uma língua simples, é uma língua clara, fácil o aprendizado, e quando a gente fala que é fácil o aprendizado, o pessoal acha que é muito fácil. Não, não é muito fácil, porque toda língua tem que aprender ela realmente, né? Tem que conhecer um pouquinho do português para saber o que está falando, não é mesmo, Carlos? Quando a gente fala em adjetivo, advérbio, nós temos que saber o que é isso, né? Com certeza, com certeza. E aí é que pega um pouquinho, não é mesmo, Carlos? Mas, de uma forma geral, ela é simples, porque ela é regular. Ela não tem aquelas dificuldades do português, que a cada momento ele pode modificar. Tipo assim, homenzinho, homenzarrão, homão, né? Então, tudo homenzinho é pequeno, hominho, né? É pequeno. E para o Esperanto, apenas 2 terminações, apenas 2 sufixos. Et, para o pequeno, e eg, para o grande. Então, todas as palavrinhas com o seu radical que tem o eg, nós sabemos que é grande. Né? E todos que têm o et, nós sabemos que é pequeno. E assim, ela é muito regular. E o Esperanto, ele pertence a todo o povo, como diz aqui, né? Ele pertence a todos nós, nós temos esse sentimento de pertencimento. Ele pertence a nós e nós pertencemos a ele. E agradecemos o doutor Zamenhof, sem dúvida, doutor Zamenhof, por trazer para nós o Esperanto. Vou fazer uma prece em Esperanto. Espero que eu consiga, né? Porque a gente vai ficando um pouquinho em dificuldades. É o patronia, é o Pai Nosso em Esperanto. Patronia, kiu estas en la cielo, via nomo estus sancticita, venu via regno, plenumidio via volo, kiel en la cielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nia pano ĉiutagan donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni niaj ŝuldojn, kiel ankaŭ
mi perdonas aunia ŝudantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu ni de la malbono. Tiat estu. Esse é o Pai Nosso em Esperanto. É uma pena que eu não soube colocá-lo aqui em música, porque é lindíssimo. E agradeço a todos vocês. Evangelio, Espiritismo, Esperanto, Dio Benoni. Agradecida, pessoal. Pela oportunidade de falarmos um pouquinho em Esperanto. Agradeço a todos vocês e estamos aqui. Qualquer coisa, qualquer pergunta, se nós soubermos, nós respondemos. Pode falar, Antônio. Ô, Laide, quando você falou do Adonis aí, Adonis, nós participamos de reunião mediúnica na nossa casa. Ele trabalhava na Cesita, ele era coordenador de área aqui, e que a área de formação dele é engenharia, né? Então, ele participava na nossa casa, ele tinha também um curso de inglês, de línguas, né? Ele fala 7 línguas. Ele fala, inclusive, ele fala, acho que o aramaico, ou o árabe, não sei. Árabe. Ele é árabe. Ele é descendente, né? Mas ele participou em algumas reuniões mediúnicas com a gente no passado, né? Isso há mais de 30 anos atrás, e aí ele fazia as orações, às vezes Ave Maria, tudo e ele já falava muito bem o Esperanto naquela época, ele já era muito bom. Ele é o criador do PMA, Programa Ouvir Amigo, né? E todas as aulas são... E a gente vendo ele falar, a gente fica apaixonado, porque ele fala com uma fluidez assim, grandiosa, é muito bacana. Ele é muito bom. Sem dúvidas. Eu lembro dele, eu não sei onde ele está agora, mas... E agora também eu estou com outro professor, né? Devido à área de Esperanto, eu encontrei o Said, que é de Belo Horizonte, né? Do Grupo Sheila. Estou assistindo aulas com ele também. Muito bom. Assistir aula é muito bom. Eu vou tentar divulgar essa aula sua para nossa região lá, para ver se tem mais alguém que tenha interesse, né? Para a gente poder estar participando com você. Obrigada, Antônio. Muito bom. Dargi. Eu quero, né? Obrigada. Dargi. Salutam, Laide. Que ela me farta. Me fartas boni, quer vir? Me fartas boas. Só isso que eu sei falar, tá? Mais tá nada. Bom. Joga alguma coisa. Não pergunta mais nada, não, que para responder é mais difícil aí. Eu sei falar Bonantagon também. Bonantagon, Bonamatena. Então, seguinte, eu comecei um Esperanto há mais ou menos um mês e pouquinho, né? Comecei no Acre Rubeno, lá, estou lá no Acre Rubeno, lá no Grupo Acre, e faço também o Duolingo, né? Você tá no Rubeno? Realidade, no Rubeno. No PMA. PMA, então. Estou fazendo lá um mês e meio. Cris, né? Isso, com a Cris, justamente. Ótima, Cris. Aí, estou fazendo lá e... Espera um pouquinho, caiu o fone aqui. Estou fazendo lá com ele e também estou fazendo Duolingo, certo? Mas a pergunta é, dentro das suas aulas, tem alguma cartilha da FEB, a respeito de Esperanto, que a gente possa orientar de alguma forma? Porque eu estou querendo conversar com a Lilian do AIJ, né? Para mim começar, porque o jeito de eu estudar mesmo o Esperanto vai ser eu colocando em prática. Então eu estou querendo falar com ela para mim. Eu mostrei um deles, né? O Sem Mestre. O Esperanto Sem Mestre. O meu tá Esperanto Sem Mestre. O meu foi imprimido, porque ficou mais caro se eu tivesse comprado o livro. Os livros não são caros, né? É uma impressão. É do Lourenço, né? Valdomiro Lourenço.
Esperanto CMS tem outros também, que ensinam, mas o bom é a gente estar nessa comunidade, estar junto, porque você faz pergunta, o outro responde, ou sabe, o outro não sabe, é mais ou menos assim. A gente não sabe também não, sabe, ô Darcy? Nós todos somos alunos, um mestre, Então, eu adoro. eu vou procurar, eu estou querendo trabalhar junto, para mim colocar em prática e eu me empenhar mais, eu estou querendo colocar em prática com a área da infância e juventude. Vou conversar com a Lili ainda se tem alguma abertura lá, nem que seja 10 minutos. Maravilha. Mas aí, né, na FEB, então, não tem nada, assim, cartilhas ainda dessa parte, orientando para a parte adolescente, crianças, não, né? Não sei, sinceramente, Tá. eu não sei. Nós podemos procurar saber se lá tem, se a Lawrence tem, né? Eu não sei te informar, porque não pensamos nisso. Sinceramente, eu não pensei nisso. Tá. Né? Beleza. Mas eu procuro e te informo. Fechou. Bacana. Obrigada, viu? Aí, ó, o Carlos Gomes está colocando aí, no site da UEM tem material para download. Beleza, Carlos, vou dar uma olhada lá. O site da UEM tem material para download, mas eu não sei te informar se tem nessa área, né? Tá ótimo. Mas eu vejo o que tem lá, depois te procuro mais algo que precisar. Certinho. E se precisar de nós, estamos aqui, viu? Ou vou precisar, sim. Temos algumas coisas já prontas, alguns slides. Vai salvar. Beleza. Valeu. Obrigado. Carlos Bertozzi. Saluton. Mi alternando? Sim. Yes. Também não tem muito mais do que isso, não. Mas estou indo. E para quem quiser, de tempos em tempos, a Lady vai poder, no próprio grupo, divulgar isso. São criados novos grupos. Se eu entendi bem, você me corrige se eu estiver falando errado. Vão sendo criados grupos com monitores específicos, aí a monitoria é individual, Isso. e também são criados grupos como o que a Laide tem, que eu participo, que uma vez por semana temos aula e vamos reforçando. Então, são formas distintas de receber o conhecimento, o autoestudo, que é fundamental, e também o estudo em grupo. Então, tem gente que vai se dar melhor com autoestudo, tem gente autoestudo com uma monitoria, tem gente que vai se dar melhor com uma aula presencial, não, uma aula virtual, mas com um monitor ali ensinando. Enfim, tem formas diferentes. E é muito interessante um idioma que tem 16 regras só, se a gente comparar com qualquer outro idioma, é muito mais fácil. Não significa que seja facílimo, não. Mas é muito mais fácil. E conforme você tenha outros idiomas, eu tenho essa facilidade com idiomas, tem palavras que a gente vê que o radical é alemão, tem outras palavras que o radical é inglês, tem outras palavras que o radical é francês, português, ou latino, japonês. Né? Japonês, exatamente. Então, aí você vai aparecendo várias... as palavras têm esses radicais diferentes, mas o nível de memorização é muito menor do que outros idiomas. Por exemplo, se for para o inglês, a gente tem que memorizar muito mais palavras, até onde eu estou conhecendo, né, do que no Esperanto. No Esperanto, muitas palavras são muito parecidas com as nossas, e enfim. E tem tem os radicais, né? E tem muitos prefixos e sufixos. Se nós observamos, a gente, a princípio, não guarda tudo, mas aos poucos nós vamos guardando. Se nós soubermos o prefixo, a gente já sabe qual é a palavra. Ela vai dar a palavra para a gente, né? Que a gente conhece o radical, conhece o prefixo, sabe o que ela está formando, não é mesmo? E devagarzinho a gente vai pegando coisas e fala assim, mas, nossa, o plural é com J. Pois é. Por que está errado o plural ser com J e não o nosso que é com S? E se for para o italiano, o plural não tem letra nenhuma que identifique o italiano. O italiano, o plural é completamente diferente, não tem S, não tem J, é diferente. Então, é questão de a gente acostumar, é uma nova língua, acostumar. Nova língua. E vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Como dissemos aí, é uma língua da fraternidade, né? É uma língua de fazer amigos, né? E todos nós nos tornamos realmente muito amigos. É muito interessante isso, nós vamos nos relacionando e nos tornando muito amigos. Você estava lembrando aí, Carlos, sempre estar abrindo novos grupos, né? Novos cursos, e principalmente para iniciantes, para aqueles que não sabem nada, né? Esse curso que eu estou ministrando é para iniciante, para aqueles que não sabem nada, né?
Então, eu tenho até lá, ontem você não esteve presente, Carlos, mas eu tive que fazer uma revisão da aula anterior, porque uma das meninas não entendeu nada. Então, eu elaborei um novo slide, eu organizei, para que ela pudesse compreender, para retomar para o nosso programa, né? Mas foi muito bom, foi gostoso, é muito gostoso quando a gente vê que a pessoa está entendendo, né? E é uma turminha boa, turminha interessada, que faz perguntas, deixa a gente até de calças curtas, porque a gente não sabe tudo. Pode falar, Dagi. Na realidade, o que mais me pesou para mim no início de aprender o Esperanto foi que eu tive que reaprender o português, pelo amor de Deus. É difícil. Nossa, eu tive que ver tanta coisa de português lá, que era adjetivo, que era isso para mim fazer a análise com o Esperanto, que olha, sinceramente, pesado, maçante. Mas É difícil. Aí que a gente vê que o português é bem mais difícil ainda do que a gente pensa, né? E o Esperanto acaba sendo mais fácil. Mas com o tempo, Dagi, a gente vai acostumando, porque tem marcações, né? Nós já sabemos que a letrinha O marca o substantivo, que a letrinha A marca o adjetivo. Então, de repente, vocês podem ter esquecido o português, porque vai ficando muito claro na cabeça da gente, muito simples, né? O J, como disse ali, é uma semivogal, é o IO, né? Que vai formar o plural. Então, olhou, já conhece o que então, eu tenho aproveitado para treinar bastante. O Antônio, inclusive, que está aqui presente, ele tem mandado uns encartes lá no grupo, né? Acho que é do PSE, do PSE. Qual Antônio? Não, é o Antônio. Cadê ele? Aqui está com a mãozinha levantada. Ele já vai falar para a gente levantada. Aí. Ele vai falar aí. Fala aí, Antônio. Pode falar aí, Antônio. Eu tenho divulgado o Paz e Luz, você conhece? Que é a Elaine Clapp, mais o Geraldo. E eles gravam, fazem a gravação em Esperanto e português e publica. E a FEB, né, dá o apoio. Geraldo Capete. Isso, Geraldo Capete e a Elaine Cap, lá de Santa Catarina. Sim. Aí a gente tem divulgado isso. E, aliás, o Esperanto é um grande desconhecido ainda, por isso que a gente tem que divulgá-lo. E divulgar também, eu escrevi aí no chat, vale a pena ler esse livro, Essência e Futuro de uma Língua Internacional, do autor Lázaro Luiz Zamenhof. Porque vai falar da ideia interna do romoranismo, porque o Esperanto, sem essa ideia interna, ele é apenas uma casca. Então, o que motivou o Zamenhof a criar a língua foi justamente o Esperanto ser uma ponte para quebrar as barreiras linguísticas e favorecer a fraternidade entre os povos. Então, se isso não for bem compreendido, o Esperanto as pessoas podem ser atraídas para estudar o Esperanto como se fosse uma língua qualquer. E o objetivo não é ser erudito, nem mostrar que é super capaz de falar aquele idioma fluentemente, e sim, mais do que isso, entender essa ideia interna e, com aquilo que tem, propagar o idioma. Porque, assim como tem professores, por exemplo, de jardim primário, de ensino fundamental, médio, universitário, no Esperanto também, cada um pode dar a sua contribuição de acordo com o nível que ele está. Né? Eu costumo falar, por exemplo, o pessoal vai estudar medicina. O médico de primeiro período ele já é um médico, mas ele é um médico de primeiro período. E assim, à medida que ele vai se capacitando cada vez mais, ele vai conseguir dar uma contribuição maior, mas todo mundo pode contribuir para o Esperanto, principalmente na sua divulgação. Principalmente. O Antônio, já existe Esperanto em algumas faculdades. Eu sei que em Niterói tem uma faculdade que dá Esperanto, mas é pago, né? E nós temos um amigo do PMA que ele é professor na área pública, trabalha com crianças de 10 a 12 anos, mais ou menos assim. E tem lá uma pessoa que é da área, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu sei que tem uma disciplina livre, não sei como é que chama.
E ele optou pelo Esperanto. Então, ele dá aula de Esperanto na rede pública. Olha que lindo. Isso numa das cidades de São Paulo. É assim que a gente começa, né? Se doando. Lá é verdade que ele ganha para fazer esse trabalho, mas ele levou para uma rede pública. E ele também é monitor do PMA. E o Esperanto, como você disse aí, ele é desconhecido. Eu comentei antes que o pessoal diz que é uma língua morta. Né? Eu ouvi isso de espírita, dizendo para nós que ela é uma língua morta, né? Que é uma língua antiga. Né? Imagina, dar aula de língua morta. Ela é falada em mais de 120 países, né? Com mais de 2 milhões de esperantistas. Então, ela está em trânsito, né? Ela está em trânsito, não é, Dardia? Então, o que eu percebo, olha, eu conheci o Esperanto há 7 anos atrás, quando um componente né, um membro lá, um trabalhador da nossa casa espírita, ele começou, né, pegou esse livrinho azul que você mostrou lá mesmo, certo? E pegou, e se começou aquele fininho lá e começou a ensinar para a gente. Só que ele viajou, né, mudou de cidade na época lá, a gente teve 1 mês, 2 meses no máximo de introdução de Esperanto, há 7 anos atrás. Depois de lá, para te falar a verdade, muito pouco vi falar. Então, quando a pessoa se disse assim, que o Esperanto é uma língua morta, é porque ela realmente, até no Espiritismo, eu vi, ela começou um avanço, depois parou, não via ninguém falar mais nada. Ninguém vai falar nada. Exato. Só que agora, se depender de mim, todo mundo aqui vai ouvir falar de Esperanto. Então, o negócio é esse, nós temos que não parar, nós temos que começar e não parar. Certo? E essa é a ideia. E aproveitar, vamos que é gratuito, né? E ela tem toda uma pedagogia. O pessoal que faz as aulas, eles são muito bons, eles, sabe, coloca direitinho. Então, fica até muito fácil, né? Para a gente aprender, né? E uma coisa muito importante também é que a língua Esperanto, ela deveria andar junto com o Espiritismo, né? Então, no PMA, nós temos, na segunda-feira, eu não participo, porque é um dia que nós temos um trabalho espiritual. Na segunda-feira, nós temos, pelo PMA, Espiritismo, eu não me recordo o nome, mas eu posso colocar no grupo para vocês. E estudando o Espiritismo, tá? A partir do Esperanto. Nia Reimo, que já temos lá também, né, que é o Nosso Lar, estudando o Nosso Lar em Esperanto, no livrinho, né, em Esperanto, e temos também o Momento Espírita, esse o Carlos participa com a gente, né, Carlos, aos sábados, 9h da manhã, o Momento Espírita, e lá nós estudamos o Evangelho, lá, Evangelio. Então, depois eu posso até colocar essas coisas. Carlos, você conhece essas coisas, você pode colocar para nós. E Antônio Alves dos Reis. Pode falar, Antônio. Eu vi a mãozinha dele levantada ali, eu acho que ele estava abaixando a mão, né? Mas, pessoal, é isso. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Ele quer falar, lá, Elaide, ele quer falar. Pode falar, então, Antônio. Eu estava falando com o microfone fechado. Rapidinho, é muito importante participar de congressos que eles dão uma motivação enorme, né, para o estudo esperanto. E na Casa Espírita, eu estou querendo fazer igual já fizeram numa outra, que você escreve por cima da sala, você escreve em português e em esperanto, né? Por exemplo, Evangelia Chambro, né? Sala de evangelização, Mediuma Chambro, e assim sucessivamente. Como a Elaine Cap, seria bom, assim, ninguém viu ainda a palestra dela sobre esperanto na Casa Espírita, a pessoa chegar e já cumprimentar, salutam, né, que ele farta, né, que farta bom, etc., porque umas palavrinhas só para, a ideia é só divulgar, não é para falar fluentemente, porque também você não vai encontrar
muitas pessoas que falem, né? Para advogar no serviço, lá onde eu trabalho, na minha cadeira, está esperando, está o símbolo lá. O pessoal sabe, né? A gente não conversa nada, mas tá. A ideia é essa, está divulgando. Está divulgando, tá certo. A Jane Coslar, Jane, eu vou colocar, tá, neste grupo, os horários que você gostaria do PMA, das aulas do PMA? Jane? Ela pediu aqui os horários e dias, pois tem uma carência de horários. Certinho, eu vou colocar lá, então, os dias dos cursos do PMA, esse um do Grupo Sheila, de Belo Horizonte. Tem alguém de Belo Horizonte aqui? Eu sou de Belo Horizonte. Ah, você é, Antônia? Então, eu conheço o SAID. Conhece o SAID, estou fazendo umas aulas com o SAID. Muito bom ele, viu? Muito bom também. Excelente. Ok, Jane. Eu agradeço muito a todos vocês. Se tiver mais alguma coisa que eu possa ajudar, né? Nós já estamos aí no nosso horário. Agradeço muito o nosso amigo, ele sumiu aqui, o Pedro. E é a primeira vez que eu participo do movimento, assim, de uma forma mais ostensiva, né? Hoje eu sou presidente do Cefec e também da AME, da cidade de Itajubá. E como Itajubá, são raras as pessoas que falam Esperanto, e eu já estou pela AME, nós resolvemos participar, não é, Carlos Gomes? Da área de Esperanto. Pessoal, estou à disposição de todos vocês, se precisarem de alguma coisa, se quiserem ingressar em algum curso, eu posso indicar, eu posso, né, ajudar, né? E fico muito feliz em participar com vocês. Me perdoem que ontem eu não pude participar de nada. Meu sábado ele é fechado, eu assisto 2 aulas de Esperanto de manhã e dou uma aula às 16 horas. Quando eu termino, nesse meio aí, eu tenho a casa, né? Eu tenho a família. Quando eu termino a minha aula, eu já tenho que ir para um estudo que nós temos virtual pelo Cefec, aos sábados. Quando eu termino tudo, eu já não tenho mais disposição para nada. Estou exausta, realmente eu estou exausta. Mas aí, então, não deu para a gente participar de nada ontem, mas estamos aí agradecidas a todos vocês por estarem aqui conosco e agradecidos por esse pertencimento, por pertencer a este grupo, né, ao CRE. Muito obrigada, hein, Pedro? Obrigada, Carlos. Obrigada a todos. Nada, obrigado a você. Com você, Pedro. A prece para nós. É o Pedro. Eu já fiz. Eu fiz o Patronia. Você quer que eu faça a prece? Na verdade, gostaria. o Carlos Bertozzi, eu acho que pode fazer a prece em Esperanto, né? Já que está estudando. Eu não acredito que ele vai dar conta do Patronia, não, nem eu dou. Hein? Eu acho Esse que é teu amigo, hein, Carlos? uma prece geral aí para encerrar mesmo, e aí eu encerro a gravação. Eu ou o Carlos? Fique à vontade. Fica à vontade, Carlos. Então, vamos lá. Vamos encerrar, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor, elevar os nossos pensamentos ao mais alto, ao coração das alturas, e agradecer. Agradecer por esses momentos que aqui nos encontramos. Agradecer pelas bênçãos que todos os dias recebemos. A bênção do Espiritismo em nossas vidas. A bênção do Esperanto, que recentemente estamos aprendendo. Agradecemos, Senhor, os companheiros espirituais que aqui se encontram, nos auxiliando a todos, nos pacificando e nos amparando. E lhe rogamos, Senhor, por todo esse nosso planeta sofrido, que nesses instantes, nessas transformações para um mundo melhor, sofre agruras. Rogamos por todos, Senhor Jesus, que se encontram nas dificuldades deste processo de transição.
Rogamos por eles, Mestre, aqueles que ainda não te conhecem. Que tuas bênçãos de paz e de luz alcancem a cada coração, pacificando, trazendo o bálsamo que todos nós tanto necessitamos. E assim, Mestre Jesus, nós damos por encerrado a nossa reunião desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus.